E aí, galera, beleza? Hoje o bate-papo é sobre o bem-estar em foco junto com o nosso querido e grande doutor Douglas. Hoje o Bem-Estar em Foco recebe um convidado que une medicina e esporte. Ele é um médico especialista em cirurgia digestiva, endoscopia e obesidade. E além disso, também encara os desafios como triatleta amador. Um bate-papo sobre saúde, prevenção e superação também. Então, seja bem-vindo, Dr. Douglas Dias. É um prazer e uma honra ter você aqui. Obrigado, E a palavra é com você aí. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela amizade aí, pelo espaço. Vamos falar um pouco aí sobre saúde digestiva aí, dar algumas orientações aí para quem está nos assistindo. Sim. E vai ser um bate-papo legal. E conhecer também quem é o Douglas. Tanto médico quanto também atleta. Então, para a primeira pergunta, Dr. Douglas, conta um pouco pra gente quem é você fora do teu jaleco e também fora do uniforme de triatleta. Rapaz, eu sou um amazonense, nasci aqui em Manaus e desde criança eu tinha um chamado aí, através das orientações dos meus pais, né, para fazer medicina. Sim. Sempre fui orientado por esse caminho. E quando chegou na época do vestibular, não tive dúvida do que fazer, né? Prestei a prova para medicina, comecei o meu curso. Durante a minha trajetória na faculdade, eu estava escolhendo ali qual área que eu ia seguir e optei por seguir na parte da cirurgia. Durante a residência em cirurgia que eu fiz aqui no Getúlio Vargas, aqui em Manaus, também estava decidindo qual área da cirurgia ia seguir e optei pela cirurgia digestiva e com foco em endoscopia, né? Então, em 2014 eu fui para São Paulo fazer residência de cirurgia digestiva, fiz por lá também em Ribeirão Preto endoscopia, voltei para Manaus em 2017, me juntei com os amigos, a gente montou uma clínica especializada na área de gastro. E estamos aí desde 2017 tentando trazer para Manaus aí novidades, né, inovação na área da saúde, nessa área da saúde digestiva. Muito bom. E onde surgiu essa decisão? Como foi que surgiu? Teve algum motivo especial ou algo que te impactou de alguma forma para você ir para essa área? Cara, eu acho que foi mais o fato de eu ter passado por alguns médicos da área que me chamaram a atenção, que foram pessoas que me acolheram de uma forma diferente. E também o fato de eu ter, ao cursar aquela matéria ali, eu ter me identificado mesmo. Foi identificação. Entendi. Foi meio que uma identificação e uma paixão ali por aquela parte, daquela área. Isso aí, foi paixão à primeira vista. Fechou. E além dessa paixão pela sua medicina e ao mesmo tempo pelo esporte, quais são os principais problemas, já que você está nessa área há bastante tempo, quais foram os principais problemas dentro dessa área que você viu lá no seu consultório, em questão de problemas digestivos mesmo? Cara, lá no consultório, a maioria dos pacientes que procuram a gente é por conta daquelas queixas básicas que grande parte da população tem. Refluxo, gastrite, né, uma diarreia, dor na barriga, a própria obesidade, né, hoje que está acometendo aí muitas pessoas. Então, assim, o carro-chefe lá da clínica é isso aí. Daí a gente tem o foco em endoscopia, colonoscopia, nesses exames endoscópicos em geral. Entendi. E quais desses sintomas que as pessoas nunca devem ignorar? Cara, sintomas que eu oriento para os pacientes e também nas minhas redes sociais que nunca deve ser ignorados são principalmente aqueles sintomas que podem nos fazer pensar em algo mais grave. Sim. Né? Um exemplo, entalo é um sintoma que pode dizer que você pode ter um câncer de esôfago ali, né? Ou uma esofagite um pouco mais grave. Perda de peso. Perda de peso sempre está ligado
há uma possibilidade, né, de você ter algum câncer em alguma região do seu organismo, Entendi. algum tipo de sangramento nas fezes, sangramento através de vômitos, né, isso também chama muita atenção. Fora isso, dores abdominais que duram por muito tempo, né, diarreia que também dura muito Se tempo, prolonga, mais de né? 10, 20 dias, né? Então esses são sinais, são os principais sinais assim que mais chamam a atenção. E também a parte da constipação, né? Sim. Por exemplo, o paciente tinha um intestino que funcionava perfeitamente e agora o intestino dele travou de uma hora para outra, né? Então isso também chama a atenção. Então eu diria que esses seriam os principais. Entendi. Então, ficar ligado para nunca ignorar esses sinais aí que, com certeza, futuramente pode causar um problema muito mais sério, né? Com certeza. E, para a galera que não conhece, o que exatamente é uma endoscopia e por que ela é tão importante? A endoscopia é um exame que a gente investiga, a gente avalia, na verdade, o esôfago, o estômago e o início do intestino. Entendi. É um exame que é feito com o paciente sedado, né, o paciente dormindo. Hoje em dia, né, principalmente, antigamente não era, mas hoje em dia o paciente dorme, ele não vê absolutamente nada, ele não sente absolutamente nada e a gente consegue tranquilamente fazer a avaliação, né, do esôfago, do estômago e do início do intestino, para, enfim, investigar essa esofagite, né, o refluxo, gastrite, esses principais sintomas aí que são os mais comuns, né, como eu te falei. E se tratando de pessoas que buscam uma performance, por exemplo, mesmo sendo, principalmente sendo atleta profissional, e também atletas amadores, quais problemas isso poderia também trazer na performance dessas pessoas? Cara, querendo ou não, o cara durante o treino ali tá sentindo uma dor no estômago, tá sentindo um refluxo, tem problema com diarreia, né? Sim. A flora intestinal ali, que são as bactérias de dentro do intestino, não estando balanceadas, né? Isso tudo pode atrapalhar tanto nos treinos, Sim. né? Porque ninguém vai conseguir treinar no nível legal estando com sintomas, quanto na própria nutrição do atleta, né? Tanto do amador quanto do profissional. Então esses sintomas podem fazer com que a nutrição do paciente, do atleta não seja adequada e pode comprometer nos treinamentos. Então, mesmo que o atleta esteja suplementando, se alimentando bem, tentando se manter com uma rotina mais saudável, se ele estiver sentindo esses sintomas e for alguma coisa realmente que esteja ali acontecendo no seu intestino, acaba que essa alimentação, essa suplementação não funcionaria. Então. Isso. Até porque, mesmo que o cara seja atleta e coma direito, ele pode ter sintomas. Sim. Né? Porque, um exemplo, eu vou fazer um tratamento de infecção na garganta, que todo mundo pode ter. Né? O fato de você ter usado ali antibiótico 7, 10 dias, isso pode gerar alteração no teu intestino, no teu estômago. Eu tomei um anti-inflamatório para uma dor, né, que é comum nos atletas. Sim. Isso também pode agravar ali uma gastrite que estava mais leve, né? Passa a ser uma gastrite mais moderada, grave. Isso pode trazer sintomas pro atleta. Então vamos ficar ligados nessa parte também, pessoal. E a colonoscopia? Muita gente chega a ter medo. É uma coisa em que eu cheguei a pesquisar também. A galera sempre bota um medo ali de fazer esse exame. O que você diria para desmitificar esse exame? Cara, a colonoscopia é um exame extremamente necessário, importante, né? O pessoal tem medo, não só medo, né, mas um pouco de receio de fazer, porque é um exame que demora um pouquinho, né, às vezes de 20 até 30 minutos, né? Então você vai ficar sedado durante todo esse tempo, né, porque não tem como a gente introduzir um tubo de 1 metro dentro do paciente e ele está acordado. Né? Então ele vai ter que ficar dormindo, vai ficar sedado. A sedação, né, é um dos maiores medos dos pacientes, né? Tanto para endoscopia quanto para colonoscopia. Sim. E também tem o fato do paciente ficar ali, né, sem roupa,
né? Tem aqueles homens lá que são mais, né? Que tem a cabeça um pouco mais endurecida aí para essa parte do acesso ali ao ânus, ao reto e tal, né? Então tudo isso aí afasta o paciente, fora o preparo, né? Sim, Que é um líquido que a gente passa, um laxante, para limpar o intestino do paciente e, querendo ou não, isso gera também um desconfortozinho. Entendi. É verdade que a colonoscopia é uma forma mais eficaz de também prevenir o câncer de intestino? A gente costuma solicitar a colonoscopia mesmo para quem não sente nada. Entendi. Então, o paciente tem 45 anos, mesmo que ele não sinta absolutamente nada, ele tem que fazer uma colonoscopia, ou homem ou mulher, independente do sexo. Porque é durante a colonoscopia que nós vamos identificar os pólipos, que são como umas verruguinhas dentro do intestino, e é daquelas pequenas verruguinhas que às vezes mede 2, 3 milímetros, que isso vai crescendo, depois de 10, 15, 20 anos, isso pode virar um câncer. Então, esse pólipo, quando ele é minúsculo desse jeito, 2 milímetros, 3 milímetros, ele não causa sintoma nenhum no paciente. Não sangra, não dói, não dá prisão de ventre, não dá diarreia, nada. Tá? E sei lá, mais ou menos 30%, 20 a 30% dos pacientes têm pólipo no intestino. Caraca. Entendeu? Então, muito grande. daí vem a importância da gente fazer a colonoscopia mesmo sem sintomas. Entendi. E indo para uma próxima pergunta, qual a relação entre a alimentação, estilo de vida e a doença digestiva? A maioria das doenças digestivas, elas estão ligadas a uma alimentação inadequada. Um exemplo, a própria gastrite, o refluxo, as intolerâncias alimentares, a intolerância à lactose, a intolerância ao glúten, a disbiose, né, hoje em dia que está muito em foco também, que é justamente esse desequilíbrio das bactérias do nosso intestino. Isso tudo, se o paciente tem disbiose e come uma comida mais pesada, mais gordurosa, né, ele vai ter sintomas. Também existe a síndrome do intestino irritável, as colites, né, todas essas doenças, fora outras inúmeras aí, elas estão diretamente relacionadas à alimentação. Não que seja o tratamento principal, mas é um dos pilares do tratamento da grande maioria das doenças digestivas é a alimentação. Caraca. Então, uma alimentação mais saudável, digamos, realmente também pode ser uma forma de prevenção para todas essas doenças, todos esses problemas intestinais também. Com certeza. A alimentação saudável vai te afastar de um grande piorador da situação, que é a obesidade, por exemplo. Entendi. A obesidade, ela piora toda e qualquer doença, não só digestiva, mas de todas as áreas. Sim. E já teve alguma história que realmente você, tipo, te impactou, de paciente seu mesmo, que chegou a te impactar, que te causou, assim, pensar por alguns dias sobre, refletir? Muitas. Porque, tipo, eu pergunto isso porque, tipo, vocês realmente também acabou escolhendo uma vida de esporte, não só de mas de 3 logo de uma vez, no caso que é o triatlon. E então é por isso que eu te pergunto se teve alguma história que também chegou a refletir para você buscar ainda mais qualidade de vida. Todo dia a gente vê uma história diferente, né, cara? Sim. A gente tem visto hoje em dia no consultório que a obesidade e a saúde emocional, elas estão estão destroçando os pacientes, cara. Estão trazendo muitas doenças, não só digestivas, mas e isso acaba com a pessoa, né? O cara tudo inicia geralmente com a saúde mental abalada. Entendi. Uma ansiedade, um estresse, uma depressão, e isso geralmente leva o paciente para obesidade, né? E isso aí junto com essas doenças que eu te falei, de refluxo, gastrite, diarreia, isso aí é o dia a dia do consultório, né? E eu busco, isso aí eu além de fortalecer a minha necessidade de buscar a minha saúde física e psicológica,
através disso eu consigo orientar meu paciente também, né, para que ele Entendi. busque uma saída para isso. Porque é o mal do século mesmo, cara, essa parte da saúde digestiva. Não sou especialista nisso, né, não sou psicólogo, nem psiquiatra. Sim, sim. Mas, querendo ou não, a gente tem que ser um pouco psicólogo ali no consultório também, porque eu também já estive nesse lado, Sim. de obeso, de ansioso, né, de ter problemas psicológicos. Então, eu consigo passar para o meu paciente aí um pouquinho da minha experiência com esse problema. Pô, que show. Consegue ser exemplos, né? Também, né? Também, eu tento Exemplo ser, de uma né? vida mais saudável, mais ativa, independente dessa aqui, porque inclusive a gente até chegou a citar sobre isso aqui, que a galera acha que, tipo, por fazer medicina, ou por trabalhar muito, ou por ser doutor e tal, plantões, você não consegue tempo para ter uma vida saudável. Sendo que a gente trouxe vários exemplos aqui também de que isso realmente não influencia em nada. Basta querer se organizar, que aí você consegue encaixar, né? Então, acaba você sendo um exemplo mesmo para os seus pacientes, né? Muitos pacientes que chegam lá comigo, que não são nem da área da saúde, falam justamente isso. Eu não tenho tempo, não dá. Eu falo, cara, eu também já estive desse lado de não ter tempo. Até porque, quando a gente fala que a gente não tem tempo, é porque aquilo não é nossa prioridade. Sim. E eu não oriento ninguém a deixar a saúde em último lugar. Sempre a gente coloca o nosso treino, né, principalmente o treino, no se der. Não, eu vou fazer tudo aqui, se sobrar tempo, eu vou treinar. Mas está totalmente errado isso aí. Sim. A gente tem que trazer o nosso treino para antes de tudo. Então eu vou treinar e a partir dali eu vou resolver minhas coisas, né? Eu acho que a pessoa que quer ter uma mudança nessa parte física e psicológica, ela precisa dar o primeiro passo, ela precisa ter ações, né? Sim, Precisa com ter uma certeza. mudança na vida dela. Se tudo continuar como está, o resultado vai ser o mesmo. Entendi, verdade. Isso aí eu concordo plenamente com você. E você, doutor Douglas, também atua no tratamento da obesidade, né? O que as pessoas precisam entender sobre essa condição? A obesidade, cara, ela é uma doença crônica, ou seja, não é eu procurar um médico, fazer uma bariátrica ou tomar o Monjaro aí que todo mundo está tomando hoje, Sim. né? Botar um balão, não é simples assim. Não é eu ir lá, tomar um Monjaro, emagreci 10 quilos e acabou, eu curei. Sim. Igual uma infecção de garganta, que eu vou lá, tomo um remédio e curei. Não, não é assim. Então, a obesidade, ela tem que ser comparada ali, vamos dizer assim, com uma pressão alta, uma diabetes. São doenças que precisam de cuidado e atenção diária. Sim. O cara tem que ter cuidado todos os dias com o que ele vai comer, todos os dias com o treinamento dele. Todo dia ele tem que estar de olho no excesso ou no déficit de caloria. Sempre buscando o déficit, né? Gastar mais calorias do que consumir. Para que a gente sempre se mantenha ali dentro do peso, pelo menos. Né? Mas a obesidade é uma doença crônica, como eu falei. É uma doença que a gente vê, né? Nas ruas aí, que grande parte da população hoje tem sobrepeso e obesidade. Então é muito, muito, muito comum. E o tratamento, ele é um tratamento multidisciplinar, né? Precisa de psicólogo, porque como eu falei, a grande maioria dos pacientes obesos, eles têm problemas psicológicos. E sem tratar essa parte psicológica, dificilmente o paciente vai sair dali. Muito difícil. Né? Então tudo começa por aqui. E juntamente com a parte psicológica, obviamente, procurar um nutricionista, um médico para acompanhar, né? Iniciar uma atividade física. Então, é isso. Boa. E aí, você ainda existe preconceito, né, em tratar a obesidade como doença. Concorda com isso também? Cara, já teve mais. Né? E no tratamento, né, da parte médica de tratar o paciente obeso, hoje em dia, como a grande maioria dos pacientes está com esse problema, então hoje em dia já é muito comum, né? Hoje em dia todo médico tem que saber um pouco, orientar sobre isso. Né? Então essa parte do preconceito aí hoje é mais o preconceito da população mesmo, né?
mas obviamente a parte da gente da área da saúde não existe nenhum problema com isso. Hoje em dia todo médico tem que saber acolher o paciente, porque esses pacientes precisam ser acolhidos, né? Sim, com certeza. E hoje se fala muito em questão dos medicamentos, como citou agora há pouco, e também cirurgias para emagrecer. Quando isso realmente é indicado para os pacientes? Cara, assim, hoje em dia, as medicações e o balão e a gastroplastia, né, que é aquela Sim. bariátrica por endoscopia, que hoje em dia já tem isso, não sei se tu já ouviu falar. Cheguei a escutar nessas breves pesquisas. A gente entra lá com um endoscópio, né, dentro do estômago do paciente, ele dormindo, e a gente costura o estômago por dentro. A gente faz uma bariátrica por endoscopia. Então, esses 3 procedimentos, eles podem inicialmente ser indicados até para quem tem sobrepeso. Por exemplo, eu tô com o IMC, né, que a gente chama do índice de massa corpórea, acima de 27, 28 ali, a gente já pode indicar colocar um balão, a gente já pode indicar fazer medicação, né, fazer a gastroplastia se for uma obesidade leve ali, e se for uma obesidade um pouco acima, né, obesidade grau 2, grau 3, principalmente se for associada a diabetes, pressão alta, dislipidemia, que é colesterol alto, essas coisas, né, doenças, comorbidades associadas, a gente já pode sim lançar mão da bariátrica. São procedimentos, né, tratamentos muito difundidos no mundo inteiro, né, em Manaus aqui, hoje em dia muita gente faz, muitos médicos trabalham com isso e muitos pacientes estão se submetendo a isso. São tratamentos muito válidos, validados, mas o paciente precisa entender que isso não basta. Entendi. Né? A gente vê por aí pacientes bariátricos que estão ganhando peso de novo. Então, precisa haver uma mudança no estilo de vida. Se não houver, a chance do paciente engordar tudo de novo. No estilo de vida e nessa parte mental, como você citou também, né? Que eu acho que é um pilar muito forte para realmente a recuperação do paciente, para ele se manter naquela rotina saudável, para se manter no peso em qual ele se colocou depois dessa cirurgia, no caso, para não regressar novamente tem que ter um tratamento de manutenção. Sim. Tem que ter uma manutenção ali, senão volta tudo ao normal. Os pacientes não podem pensar que é basicamente operar ou basicamente tomar um Mounjaro e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Sim. Eu cheguei a ver algumas pessoas que realmente também recorreram ao medicamento Mounjaro e realmente tiveram uma evolução absurdamente grande, muito significativa, e para eles já tinham alcançado o objetivo e acharam que poderiam esquecer a atividade, comer normalmente de novo como eles estavam comendo e voltar a estaca zero. Então... Existem pesquisas que falam que o reganho de peso após esses tratamentos, principalmente de balão e com medicações, ali é muito grande. Não é que não presta, não é que o tratamento não presta, é que o paciente não está sabendo entender qual é a real função daquilo. Aquilo ali é para dar um estímulo inicial. E a partir dali, você anda com as suas próprias pernas. Entendi. É como se fosse, vamos dizer, quando a gente está em treinamento, principalmente de ciclo, a gente tem que sempre estar suplementando para se manter com uma saúde em dia e manter o nosso corpo também saudável. No caso, o Mounjaro entraria como se fosse uma suplementação para auxiliar ele a chegar no objetivo dele mais rápido, mas lógico, a gente sabe sempre que tem que continuar treinando, tem que ficar mantendo a forma. Então, entraria meio que dessa forma, né? Esse seria o mais indicado para o paciente. Você que é atleta sabe que não basta só treinar. Não basta só treinar. Não basta só treinar. Você tem que dormir bem, você tem que se hidratar bem, você tem que comer bem. Senão o negócio não anda, as peças não se encaixam ali. Então o tratamento ele tem que ser um tratamento contínuo e associado não só ao balão, ao bariátrico ou à medicação. Associado a uma mudança no estilo de vida. Né? Uma mudança, um início de atividade física, início de uma nova alimentação e, como a gente já falou aqui, um acompanhamento psicológico. Sim.
E já ocorreu isso com você, de tipo, de ter um paciente que realmente chegou a evoluir bastante e chegou a regressar a estaca zero de novo? Já. Como eu te falei, é o mais comum de acontecer, inclusive. Caraca. Né? Infelizmente. Porque hoje em dia todo mundo quer pegar o atalho ali, ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer sentir a dor do treino, a dificuldade de evitar uma refeição que você está, né, a fim de ingerir ali. Ninguém quer pagar o preço. O pessoal só quer cortar caminho ali para o lugar mais fácil. Existe aquela questão de preço e valor, né? O preço existe, tem, né? Mas a pessoa acha que entender realmente o valor de uma vida mais saudável, eu acho que esse seria o ponto de virar mesmo a chave ali na mente da pessoa e ela realmente entender o quão isso é bom para a vida dela, o quanto isso prolonga a vida dela, traz longevidade, né? Então, acho que o que as pessoas acabam esquecendo é isso, o quanto isso é benéfico. Aí, como a gente citou, essa questão de psicólogo, tem que realmente procurar um psicólogo, porque tem que ter essas bases, né? Eu acho que a base mais forte, tanto no esporte, no nosso esporte, quanto também nessa questão, acho que médica, tanto da obesidade, quanto da parte mental mesmo. Eu acho que esse é um pilar muito forte para que as pessoas realmente troquem essa chave, virem essa chave, né? E continuem ali buscando hábitos saudáveis. Como eu falei, já vi exemplos de pessoas que realmente chegaram no seu objetivo e voltaram a estaca zero, mas também já vi pessoas que chegaram lá e, tipo, conseguiram melhorar ainda mais. E sem o medicamento, sem cirurgia. Inclusive, até hoje, eu tenho um exemplo. Inclusive, hoje eu vi um vídeo de uma amiga minha, amiga e aluna lá da assessoria, que, cara, ela era obesa, tinha um sobrepeso, e quando ela realmente decidiu virar a chave, você olha o antes e o agora dela é absurdamente... Assim, você nem acredita que é a mesma pessoa. E ela não parou, ela mesmo chegando no objetivo, ela continuou, agora tá sendo maratonista, ultramaratonista, e tá seguindo essa vida aí de uma vida mais saudável. Porque realmente as pessoas conseguem, né? Se encontrar no meio do esporte. Em algum esporte as pessoas conseguem se encontrar. Cara, eu sou o exemplo disso. Eu vou te mandar uma foto, se der, depois tu coloca no vídeo. Por favor. De como eu era em 2022, por ali. Né? No final de... Em 2023 eu tive essa virada de chave. Não é fácil. Ao mesmo tempo que eu oriento o meu paciente, eu sei que não é fácil. Porque se fosse fácil, primeiro que todo mundo conseguiria, e segundo, eu mesmo já teria conseguido há muitos anos atrás. Né? A gente sabe que é difícil, que dói, que não vai ser tão confortável, tão gostoso, mas o fruto que você colhe a partir do momento que você decide pagar o preço, ele é maravilhoso, cara. Eu perdi 25 quilos, pô. Eu acho que tu já me conheceu mais magra. Caraca. Né? Eu cheguei a pesar 114, 117. Hoje eu peso 94. Caraca. Então, assim, foi uma mudança violenta na minha vida. Eu mesmo era um paciente que tinha refluxo, tinha gastrite, tinha um problema no intestino. Mas depois de perder todo esse peso, tudo isso sumiu. Né? Porque uma das coisas que eu falo para os meus pacientes do quanto a obesidade inflama a gente. Quanto a gente está inflamado, nossos órgãos intraabdominais, eles estão a pressão intraabdominal, ela está elevada, então isso vai gerar sintomas no paciente. Mas eu mesmo sou um exemplo dessa virada de chave. Né? E eu estou me mantendo também. E isso é muito legal, porque você acaba, como eu falei, querendo ou não, existe muita parte de credibilidade pelos seus próprios pacientes em questão de tipo, pô, meu médico, o cara virou a chave de uma forma que se mantém. Então, ele é meu exemplo. Então, isso é legal de se ter. Isso é legal. E indo para uma próxima pergunta, doutor Douglas. Como equilibrar o tratamento médico com a mudança de hábitos sustentáveis, né? Durante esse período? Cara, para que a gente possa unir um tratamento da parte médica com o bom resultado do paciente, como a gente falou, precisa da dedicação do paciente, precisa
que o paciente entenda o porquê daquilo tudo, né? E entenda a importância de cada profissional ali, né? Todo mundo está com o mesmo objetivo de tentar fazer o paciente melhorar da parte da saúde em geral, né? O psicólogo tem sua função, o nutricionista tem sua função, o médico também vai ter sua função ali ou de prescrever medicação, ou de apenas acompanhar com exames e orientações, né? Mas essa é a parte importante, é o paciente tá decidido do que ele quer, né? Tá decidido tá totalmente engajado ali junto com a equipe no seu resultado. Sim, sim. Essa é a situação de virada de chave que a gente falou, né, agora há pouco, sobre essa questão de realmente entrar de cabeça e com uma decisão já na cabeça, sem mudar, com uma meta, né, um objetivo. Isso aí. E agora, doutor Douglas, entrando na parte também de esporte e a medicina, de onde veio a paixão pelo triatlon? Cara, na época da pandemia, eu comecei a dar uma corridinha ali, que eu também tava, como eu te falei, eu tava bem acima do peso. Na época da pandemia, muito estresse, muita ansiedade. A gente vendo todo aquele povo morrendo, né? Acho que todo mundo tava meio doente psicologicamente aquela época. Ninguém sabia o que ia acontecer, qual era o tratamento, né? Então aquilo ali assustou muito a gente. Sim, com certeza. E até fez a gente observar que os obesos, eles morriam mais fácil. Porque os obesos, eles são inflamados de natureza. E quando o obeso pegava o Covid, os marcadores inflamatórios deles estouravam, né? Então a resposta a inflamatória dentro do nosso organismo era extrema. E isso levou muitos deles. Pode ver que os obesos, eles internavam mais, eles morriam mais. Né? Então, quando eu observei isso aí, falei, cara, eu tenho que dar uma mudada aqui. E aí eu comecei a dar uma corridinha, comprei uma bicicleta, comprei uma mountain bike ainda na época, que eu comecei a brincar ali com meu irmão, fazer uma pedaladinha. Perdi um pouco de peso na época. Depois da pandemia, eu fraquejei ali nos meus treinos, mas nunca tinha entrado numa assessoria, né, para treinar de verdade. E quando foi no final de 2023, na verdade nessa época de 2020, um amigo meu que pesava também uns, 130 quilos, ele começou a fazer triatlon e bateu 75 quilos. Eu falei, caraca, velho, isso aí resolve mesmo, hein? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso aí também. Só que aí eu comecei a correr, a pedalar e tal, mas não engajei. E quando foi no final de 2023, eu dei a virada de chave. Decidi entrar na assessoria, né? Comprei uma bikezinha melhor, investi no tempo e um pouco de dinheiro no esporte. E de lá para cá eu não sai mais, graças a Deus aí. E isso é muito legal, né? Tipo, essa questão de... A gente falou, você citou sobre investimento, você não investiu no esporte, né? Você investiu em uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, para realmente você investir na sua saúde. Esse é o ponto. Então, a gente tem que saber o valor também do nosso investimento. Não é pensando somente no dinheiro, mas o quanto você vai poder usufruir a sua vida, o quanto você vai poder aproveitar com seus familiares, o quanto você vai poder aproveitar podendo caminhar, andar, correr, pedalar, o que for. Teve dessa pandemia, eu também vi meus pais muito, muito mal. E isso também acho que trouxe choque para todo mundo, independente de quem estava na maca ou quem não estava. Acho que pegou realmente um impacto grande, mundial, de que, tipo, pelo menos para mim, eu realmente vi que o esporte salvava vidas, porque se não fosse isso, eu acho que hoje eu realmente estaria sem os meus pais. Então, graças ao esporte, eles estão bem hoje em dia. Graças ao esporte, eles puderam ser mais fortes para passar por isso.
Então, isso realmente acho que mudou não só a vida de outras pessoas, mas a minha também, essa percepção. Então, é isso que eu tento trazer para as pessoas também. Assim como você falou sobre investimento, eu acredito que esse investimento é realmente para uma vida saudável. Esse acho que é o ponto principal. Porque não é gasto, né, cara? Uhum. Investir num personal, Sim. numa academia, né? Isso não é gasto, isso é investimento. É o que eu falo para meus pacientes é o seguinte, cara, se tu perde, para os pacientes que precisam disso, né? Se tu perde 20 quilos, tu vai ganhar uns 10 anos de vida. Sim. Ou mais. E daqui para lá, até o final da sua vida, tu vai viver com qualidade. Tu não vai ter a apneia do sono, tu não vai roncar de noite, ou seja, tu vai acordar bem descansado. O contrário disso é tu acordar cansado todos os dias da tua vida, sem energia, estressado, ansioso, né? Exatamente. Tu não vai ter refluxo, não vai ter gastrite, tu não vai ter dores articulares, dor na costa, dor no ombro, dor no joelho, dor no pé. Sim. Você não vai viver inflamado, você vai ter menos infecção, você vai... Cara, o benefício ele não é incontável. A qualidade de vida, ela não tem preço, e é aquilo que eu falo para eles também. Um dia de vida não tem preço. Imagina 10 anos. Então, assim, o melhor investimento que a gente faz é esse na nossa vida, é na nossa saúde. Cara, isso é real, eu concordo totalmente com você. E como o esporte influenciou na sua vida pessoal e também na sua atuação como médico? O que o esporte mudou? O esporte realmente também serve como um gatilho e eu acredito que o esporte traz muita disciplina. Mas o que ele mudou na tua vida pessoal, seja na parte familiar quanto sendo médico? Inicialmente, isso que eu falei. O fato de eu emagrecer me trouxe muito mais qualidade de vida, né? Me trouxe muito mais energia. Né? Se eu durmo melhor, se eu estou menos obeso, se eu estou menos inflamado, eu consigo desempenhar o meu papel de médico muito melhor. Né? Eu consigo... se eu estou menos ansioso, se está menos obeso, me gera menos ansiedade, menos estresse. Isso vai refletir na minha casa também, no meu relacionamento, não só no meu relacionamento com a minha esposa, mas nos meus relacionamentos em geral. Sim, né? sim. Eu vou poder dar exemplo para o meu paciente, eu vou ter mais energia, né, para poder trabalhar. Né? Eu trabalho em pé, faço muita endoscopia, muito exame, então eu sinto menos dores. Então, assim, foi um benefício de todas as formas, de todas as áreas da minha vida. Né, o esporte ele me trouxe melhorias. E você já esteve dos dois lados, né? Sim. Então você realmente consegue tirar esse parâmetro aí muito bem. E isso é muito legal. Eu também tenho outros médicos também que são amigos meus e falaram exatamente a mesma coisa, que passam muito tempo em pé na cirurgia. E aí eles falaram que entrar no esporte mudou totalmente a vida deles. Antes saía com dor nas pernas da cirurgia, já ia para casa estressado e hoje em dia mudou totalmente. Hoje em dia eles passam horas ali na cirurgia e saem tranquilo, bem, vão para casa um pouco mais descansados do que normalmente quando não praticavam atividade. Sim. Então isso o condicionamento realmente físico ele melhora demais. Melhora demais. E existe uma ligação, Dr. Douglas, direta entre a atividade física e a saúde digestiva no esporte? É isso que eu estava falando. A prática do esporte vai nos afastar diretamente de problemas digestivos, né? Como um geral mesmo. Né? Geralmente quem pratica esporte está dentro do peso, geralmente, né? Sim. Geralmente quem está dentro do esporte está se alimentando um pouco melhor, está mais longe de vícios, está mais longe de tudo que nos traz maus hábitos. Né? Então, eu acho que sim, o esporte está totalmente ligado com a melhoria da saúde digestiva do paciente. Pô, show demais. E o que você aprendeu como atleta que aplica no consultório ou vice-versa?
Cara, como atleta, principalmente de triatlo aí, a disciplina, né? Como tu mesmo falou ainda agorinha, a disciplina, a resiliência, a gente fazer o que tem que ser feito, né? Isso tudo também serve para a gente da área da saúde, né? Quanto aos estudos, quanto a dedicação ali na melhoria do consultório, né? Da nossa dedicação em se atualizar, né? Tudo isso aí, essa disciplina que o esporte me trouxe, a resiliência, eu levo para a minha vida pessoal e para a minha vida dentro do meu trabalho também. Show demais. E, doutor Douglas, alguma prova ou experiência marcante no triatlon que moldou o seu jeito de ver a vida? Eu fiz poucas provas, né, na minha vida de triatleta aí. Mas a que mais me impactou foi o Ironman que eu fiz, o primeiro principalmente, do ano passado. Foi uma prova duríssima que eu pensei em desistir ali desde o início, né? Mas eu tinha um objetivo de terminar, de concluir a prova. Eu sei minhas limitações, né? Vou ali no meu tempo, né? Sem me comparar com ninguém, né? Essa é uma outra coisa que a gente tem que ter na nossa mente aí, né? Tentar não ficar se comparando, fazer a nossa parte, né? Se comparar com a gente mesmo, né? Tanto que esse ano eu consegui já ir melhor do que da outra vez. Então eu fui melhor do que eu mesmo no ano passado. Mas essa minha primeira prova me trouxe justamente isso que foi falado ali, a resiliência, né? O cara querer parar, o cara, não aguento mais, esse sol tava torrando a minha cabeça ali, né? Eu morrendo de cãibra, mas mesmo assim eu tinha um objetivo, tinha um foco, e essa prova foi a mais dura que eu fiz até agora, e eu aprendi muito com ela. Boa. E agora tá indo pro 70.3 São Paulo. Vamos ver como é que vai ser. Qual a tua expectativa para a prova? Tem alguma expectativa? O que você acha que você vai sentir? O que você está sentindo agora durante esse ciclo? Cara, é a minha primeira prova mais longa, né? Meu primeiro meio Iron. Esse primeiro eu vou mais para concluir mesmo, né? Para conhecer a distância. Né? Mas assim, o que esteve ao meu alcance para fazer ali nos treinamentos, eu fiz. Eu fiz um ciclo perfeito, né? Mas eu acho que o que eu fiz, eu acho que deu para me preparar para a prova, eu acho que vai dar para fazer uma prova digna ali, né? E é aquilo, cara, eu tô no esporte para buscar saúde mesmo, não quero ser melhor do que ninguém, não preciso ter um resultado né, melhor do que ninguém, tô buscando só a minha saúde. Continuar com esses menos 25 quilos aqui. Boa. Isso aí. E para quem quer te acompanhar aí, para quem quer te acompanhar nessa tua caminhada do 70.3, no consultório, qual é o seu arroba aí pra galera do Instagram, pra galera te seguir? Meu Instagram é @drdouglasdias_endoscopia. Lá eu posto um pouquinho ali da minha rotina, né, de profissional, de atleta amador. Boa. E quem quiser, segue a gente lá, vai ser um prazer aí. Pô, sigam ele lá, pra gente acompanhar ele de perto aí, rumo ao 70.3 São Paulo, a gente vai estar no torcida com certeza. Inclusive, o teu treinador também já veio aqui, é uma pessoa absurdamente gente boa, gosto demais dele, o Vinícius. Então, um abração aí, Vinícius, vamos pra cima, levar esse cara aí pra brilhar. E, doutor Douglas, se tivesse que dar 3 conselhos práticos para alguém melhorar a saúde digestiva, a partir de hoje, quais seriam? 3 conselhos práticos? Isso. Cara, foca na tua saúde mental. A saúde mental, ela tem vários pilares. Não é basicamente tomar remédio, não é simplesmente ir numa terapia, mas tudo isso faz parte do tratamento. Nem sempre vai precisar de medicação, né? Mas a saúde mental,
a gente precisa ter ali a nossa parte religiosa, a gente precisa treinar, Sim. dormir bem, se alimentar bem, né? Então, assim, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física e se aproxime de Deus, tenha fé em Deus. Boa. Eu acho que isso traz melhoria na nossa saúde em geral, tanto física quanto psicológica. Boa. E isso tá muito ligado, né? Essas três coisas estão muito ligadas. A espiritualidade, o mental, a parte física, pra gente ter uma boa saúde, né? Inclusive, são coisas que realmente a gente, acho que praticamente em todos os podcasts a gente sempre citando sobre o bem-estar em si. Todos foram citados que a cabeça é um ponto muito importante para a gente evoluir, né? Ter uma evolução. Acho que realmente o primeiro passo a se dar é na nossa cabeça, na nossa mente, para poder a gente virar essa chave. E, doutor Douglas, existe algum mito sobre a saúde do estômago e do intestino que você gostaria de quebrar aqui? Cara, pensando rápido aqui, sobre o que a gente já falou também. Uhum. Mito do que o tratamento da obesidade, ele é basicamente um procedimento ou um medicamento. Isso é mito, né? Isso não existe. Ninguém vai conseguir ter sucesso no tratamento da obesidade, sobrepeso, depositando todas as suas fichas nisso e não querendo pagar o preço. Então isso é um mito. O Monjaro não vai resolver a obesidade de ninguém. Vai ser o pontapé inicial. Assim como para tratar gastrite, refluxo, não é basicamente tomar o prazol ali, né? O omeprazol, o pantoprazol. Você precisa mudar a sua alimentação, você precisa perder peso se for necessário, né? Enfim, e precisa do acompanhamento médico. Eu tenho uma. O café, ele pode ser o causador da gastrite? Pode, cara. Eu não posso tomar café, por exemplo, porque o café ele aumenta um pouco a acidez do estômago ali, ele relaxa a válvula que conecta o esôfago com o estômago, então ele também pode aumentar ali o refluxo, né? Então, para algumas pessoas, o café às vezes não cai bem. Para muitas não vai dar problema nenhum. Mas para quem toma o café e sente que o negócio piorou, a gente orienta pelo menos maneirar. Entendido. Então eu tô bem. Eu nunca senti nada com café, então eu tô tranquilo. O que você diria para alguém que tem medo de procurar um especialista? Cara, o medo de... muitas pessoas têm medo porque têm medo de achar uma doença. Né? Mas a gente tem que entender que o melhor tratamento para qualquer tipo de doença é identificar ela o mais cedo possível. Sim. Né? Então, para quem tem medo de ir no especialista, a minha orientação é essa, cara. Não vai adiantar nada. Se você tem a doença e não procura o médico, você já vai procurar numa fase ruim, provavelmente. Sim. Quando você já vai ter sintomas pesados. Muito fortes, né? Então, se for para ter um diagnóstico que não é legal, às vezes, procura cedo, porque às vezes dá para tratar e você não vai chegar a ter sintomas mais graves. Eu já vi pessoas também que chegaram aí algumas vezes, melhoraram, só que aí voltaram aos mesmos hábitos que não foram prescritos pelo médico, e aí ficaram meio que com vergonha de ir em outro médico ou ir no médico sabendo que já tinha esse problema, tendo todos os laudos e tudo mais. E acaba que fica envergonhado de ir. Então, acho que esse seria um ponto também de a galera saber que você não vai ser julgado, né? Se voltar lá. Pelo contrário, o problema vai ser resolvido novamente e o paciente com a cabeça melhor. Não deveria ser julgado, né? Não deve ser julgado. Sim. O certo é a gente acolher o paciente, né? Entender a dificuldade, porque... como eu falo, eu oriento o paciente, mas ao mesmo tempo eu sei que não é fácil fazer. Sim. O cara que é viciado em café, eu vou falar para ele, cara, para de tomar café. É muito complicado isso aí, né? A gente tem que buscar alternativas para o paciente ali para facilitar a vida dele,
vai diminuindo aos poucos, vai tentando trocar por outra coisa, por um chá, por alguma coisa Sim, assim, sim. até que você consiga fugir. Mas existem situações que a gente também não consegue resolver o problema do paciente se ele não tiver uma mudança ali, né, no comportamento dele. Aí a gente também tem limitações, né? Sim, Nós sim. como médico. E, doutor Douglas, onde as pessoas podem te encontrar para ter um acompanhamento e também quais as redes sociais que podem te procurar? A rede social é @Dr. Douglas Dias, Dr. Douglas Dias, endoscopia. Uhum. E o local, né, onde eu atendo é lá na minha clínica, ali no Crystal Tower, que fica anexo Sim. ao Manauara Shopping, na clínica Mednova. E a gente fica no 14º andar. Boa. Aí só entrar em contato com ele, com você ou com Pode o entrar seu em contato com a secretário. minha equipe lá no 991240202. Boa. Fala com a minha equipe lá. Isso aí. Doutor Douglas, muito obrigado aí pela tua presença. Foi muito bom te conhecer mais, né? Também tenho certeza que a galera também foi legal conhecer você, conhecer a tua história, conhecer realmente um pouco mais também sobre a parte digestiva. Isso é um ponto onde eu acredito que muita gente tem essa dúvida, tem realmente alguns problemas em relacionamento a isso, porque, por exemplo, eu mesmo eu tava já esperando, a gente tem uma lista aqui onde a gente fica aguardando, e eu vendo essa lista eu fiquei, caraca, tem que convidar ele, tem que convidar ele, e aí finalmente chegou o momento de a gente conseguir encaixar sobre esse assunto no qual eu esperava, porque aqui eu tô aqui para aprender também, então acho que muita gente aqui também que está assistindo tá aprendendo junto comigo também, e isso eu fico muito honrado e muito grato por isso, sempre trocando um pouquinho e recebendo um pouquinho também de experiência. E então, muito obrigado aí pela presença, fico feliz e espero poder te trazer de volta aqui também para a gente tirar mais dúvidas também. Então, muito obrigado. E a gente sempre pede para o convidado aqui deixar uma mensagem, tanto pela prevenção da parte digestiva, obesidade, saúde, mas também uma frase no qual você possa dar um conselho para a galera, conselho de vida mesmo. Primeiramente, eu também agradeço, meu amigo, pelo Eu convite. que agradeço. Te agradeço pela amizade, pelos conselhos aí, pela ajuda que você sempre me deu, pela parceria. E, cara, uma frase assim que eu tenho comigo, né, que eu levo para minha vida, sobre ter fé. A fé, ela é uma das coisas mais importantes da nossa vida, até porque a ansiedade é o medo do amanhã. Uhum, sim. E quem tem fé em Deus e está junto com Deus ali, né, a fé é aquilo que é quando a gente acredita no que a gente não vê, no que a gente não viu. Né? Então, quem tem realmente fé e está próximo de Deus ali, não tem medo do amanhã. Quem entrega sua vida, o seu futuro, o seu dia de amanhã para Deus, ele não está preocupado, porque Deus é o dono de tudo, ele sabe de tudo, sabe tudo que é melhor para a gente. Então, quem tem fé não tem ansiedade. Óbvio que não é tão simples assim, mas é uma das coisas que eu falo para os meus pacientes: tenha fé, seja grato, né? Seja grato pelo que você tem, por ser quem você é, pela sua saúde. Às vezes a gente acha que respirar esse ar, se alimentar, tomar um líquido, poder tomar água, poder ir no banheiro, andar, é obrigação de Deus. Mas não é obrigação. Né? A gente tem que agradecer cada dia que a gente acorda, que a gente abre o olho, que a gente caminha, que a gente pode ir no banheiro, que a gente pode tomar uma água, se alimentar. Eu que trabalho com saúde digestiva, Sim. Quantos e quantos pacientes que eu já vi que estão doidos para tomar um copo de água e não podem. Estão doidos para comer uma colherada de comida, mas estão com câncer de esôfago e a comida não passa. O cara está comendo com uma sondinha aqui. Então, sejamos gratos por tudo que nós somos, por tudo que Deus tem nos dado. Nem que seja pouco, mas Deus sabe o quanto cada um de nós merece, né? E precisa
A gente não precisa de muito para viver, para ser feliz, né? Então, tenha fé, seja grato, cuide da sua saúde mental e cuide da sua saúde física. Acho que a pessoa que tem essas 4 coisas aí, ela vive melhor. Boa. Caraca, de verdade, obrigadão ainda. As palavras foram realmente lindas. Eu acredito e me identifiquei muito com tudo que você falou, porque eu realmente, durante meus treinos, eu penso muito sobre isso, sobre essa questão de, tipo, poder estar usufruindo isso, poder estar correndo, poder estar pedalando, poder estar nadando, poder ter essa oportunidade que é dada por Deus. E eu sei o quantas pessoas queriam também poder estar fazendo a mesma coisa, e eu conheço, tipo, já conheci pessoas que queriam estar fazendo a mesma coisa e não puderam, porque estavam impossibilitadas de realizar isso. Então, tipo, uma coisa onde eu penso, agradeço e realmente sempre tento falar para o máximo de pessoas possíveis, tipo, não reclamar e sim agradecer a todo momento por tudo. Como você falou, beber água, andar, caminhar, ir no banheiro, tudo, exatamente tudo. Agradecer por tudo, porque tudo isso chega a ser um dom dado por Deus. E realmente eu acredito nisso. Deus dá o que merecemos e Deus dá essa oportunidade todos os dias para a gente. Então, temos que realmente ser grato a tudo isso. Então, brigadão pelas palavras. Eu tenho certeza que inclusive, isso vai até virar um corte. E eu ainda falo mais. Eu acho que para vocês seguirem ele e para poder acompanhar esse cara que realmente é um cara incrível, um coração absurdamente gigante e que é um cara inspirador, tanto na sua profissão como também em vida. O Dr. Douglas, como a gente falou, além de ser um grande médico, também é uma grande pessoa, está sendo um grande atleta aí também, e com certeza temos muito que aprender com ele também. Então, muito obrigadão de verdade, de coração. E vamos pra cima. E boa prova. Bom 700.3, viu? Obrigado. Boa sorte e Deus te abençoe. Amém. Vamos pra cima. Valeu. Valeu. Abraço. Então, ficamos por aqui com mais um episódio, com mais essa grande presença. E vamos pra cima. Tamo junto.